etapas adotadas para registro de produtos agroquímicos que utilizam ingredientes similares. Vamos entender que portaria é essa e o que será avaliado nessa questão e também como o cidadão pode contribuir nessa discussão. Para isso vou chamar Loise Bochardi, que é justamente advogada e com experiência em agronegócio e em direito ambiental. Boa noite, o assunto já vinha sendo estudado pelos órgãos competentes, o tema surgiu talvez por uma pressão de empresas interessadas em dar uma celeridade no processo de registro. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Fábio. Boa noite a todos. Vamos só dar um passinho antes. Eu acho que vale a gente comentar aqui que a legislação brasileira de agrotóxicos, ela data de 33 anos atrás, né? Então, a gente tem a Lei 7.802, que é de 89, então é uma lei já bem antiga, e a gente tem o decreto regulamentador, que é de 2002, então esse decreto ele foi editado 13 anos após. E a gente tem o registro dos agrotóxicos, ele é feito, então, por um órgão federal e ele deve passar necessariamente, então, pelos critérios de avaliação do órgão federal responsável pela saúde, pela Anvisa, pela agricultura, pelo MAPA e pelo IBAMA. Então, a gente vai ter esses 3 órgãos e cada qual vai analisar uma parte desse registro dos agrotóxicos. Então, a Anvisa ela vai analisar e fazer análise da toxicidade dos agrotóxicos e vai avaliar o risco à saúde humana. O MAPA ele vai avaliar a eficiência do agrotóxico e o IBAMA ele vai avaliar o potencial de risco daquele determinado agrotóxico para o meio ambiente. Então, a gente tem, na verdade, que é um processo moroso e todos aqueles que lidam dentro do setor, a gente sabe que, às vezes, esse processo de registro do produto, ele pode levar alguns anos. Então, essa consulta pública, então a gente teve agora no dia 2 de janeiro, então foi publicado no Diário Oficial da União, essa portaria 737 do MAPA, em que ela submete a consulta pública pelo prazo de 60 dias, então a gente tem essa consulta pública que ela está aberta até o início de março, que é justamente, então ela submete à consulta pública essa portaria conjunta da Anvisa, do MAPA e do IBAMA, que ela dispõe sobre os procedimentos a serem adotados na distribuição dos processos pendentes de registro de produtos agrotóxicos que apresentem os mesmos ativos. Então, qual que é a ideia? É que você tenha, que você garanta que você tenha inputs, né, propostas dos segmentos econômicos que estão envolvidos nessa questão do registro dos agrotóxicos e que eles possam dar sugestões para a gente garantir uma maior efetividade para o registro desses produtos, que o pedido de registro já foi levado a efeito, até os protocolos já foram feitos até o dia 8/12 de 2021, e aqui você tem alguns requisitos de acordo com essa portaria conjunta. Então, necessariamente você precisa, então, então você vai ter, por exemplo, um agrotóxico com 5 ingredientes ativos. E aí você vai ter, ele foi levado a protocolo, e os outros 20 agrotóxicos, né, com esse mesmo conjunto de ingredientes ativos, eles entram numa fila, então todos vão ser analisados de forma conjunta. Então você tem esse primeiro e que vai puxar os outros 20. Então isso vai agilizar, então você vai ter um conjunto de registros que vão ser avaliados por esses 3 órgãos. Então a gente está falando da Anvisa, do IBAMA e do MAPA, que eles vão fazer análise conjunta desses 20 registros, tá? É importante ressaltar, de acordo com essa portaria conjunta, que necessariamente esses ingredientes ativos precisam ser iguais, né? Você não pode ter, por exemplo, um agrotóxico com 5 ingredientes ativos e um outro com esses mesmos 5 e com mais um diferente. Não, necessariamente eles precisam ser iguais.
E uma outra coisa que também auxilia, porque você tem essa fila dos 20, né, submetidos a registro, mas pode acontecer de você apresentar um produto que um agrotóxico, um pedido de registro, mas de um outro agrotóxico que já foi levado a registro, mas que o processo de avaliação ele já está mais adiantado. Então, para esse produto, pode ser feito um processo à parte e que ele pode se valer já das avaliações feitas pelos órgãos, por exemplo, o MAPA, se ele já tem um estudo sobre aquele determinado agrotóxico, aquele conjunto de ativos, então aquilo vai poder ser utilizado para esse outro produto num processo à parte. Então, qual que é a finalidade ao final? Você evitar que esses 3 órgãos federais da saúde, da agricultura e do meio ambiente, que eles repitam as mesmas avaliações. Então, se você tem o mesmo produto com mesmos ingredientes ativos, ele vai ser avaliado uma única vez por esses órgãos. Então, a ideia, efetivamente, é a gente tentar dar um pouquinho de agilidade e eu acho que os representantes desse segmento econômico, eles vão poder auxiliar no aperfeiçoamento dessa portaria e que depois, ao final do mês de março, a Procuradoria Federal da Anvisa, eles vão fazer a coleta de todas as informações, vão produzir um documento final que depois vai ser levado ao colegiado da Anvisa para análise e aprovação. Perfeitamente, Luiz. Voltando à minha pergunta, né? Assim, é preciso para dar uma agilidade, ok. Mas no caso, esse processo vai ser respeitado do mesmo jeito. Se um vai ser avaliado e os outros 20 que estão na fila, o tempo de avaliação não vai ser o mesmo, já que os 20 também vão passar por avaliação? Mas aí você vai ter os 20 vão ser avaliados conjuntamente. Então, você não vai ter, por exemplo, um MAPA fazendo uma primeira avaliação de um produto, aí depois, quando ele terminar aquela avaliação, sei lá, durante 5 anos, ele vai pegar o próximo. Porque como eles apresentam os mesmos ingredientes ativos, eles vão ser analisados de uma vez só. Então, se você vai ter pacotes de agrotóxicos que vão ser analisados de uma vez só. Dessa forma, acredita que se terá mais agilidade e a eficiência também. E a gente espera que o padrão também de avaliação seja o mesmo para todos, né? Agora, sim, como é que a população ou as pessoas que lidam com esses produtos podem ajudar nessa consulta pública? Na própria consulta, nessa portaria, existe um link que você pode acessar e aí você pode colocar as suas sugestões nesse próprio link. Ah, legal. Então, quais produtos entram dentro desta avaliação que a portaria estabelece? São os produtos, então, com os mesmos ingredientes ativos. É como a gente coloca aqui, não adianta você ter um produto com 3 ingredientes ativos que são iguais e um quarto ingrediente ativo que é diferente. Aí você não consegue colocar eles todos de uma forma conjunta para uma mesma avaliação. Aí eles entram em avaliações diferentes. Entendi. Inclusive, nesse caso, é preciso coincidir, inclusive, números de doses, né? Quantidades de cada ingrediente utilizados na sua composição, justamente para que sejam muito semelhantes, né? Eles devem ser muito semelhantes, porque qualquer ingrediente extra já muda toda a sua composição, né? Talvez esse pacote de 20 venha a ser até questionado, talvez seja mais eficiente a gente ter um número maior, por exemplo, 50, 100, mas isso eu acho que depois, ao término da consulta pública, a gente vai conseguir ter um espectro maior do que efetivamente o setor está esperando e se eles entendem que essa portaria ela vem efetivamente a garantir essa efetividade que é esperada. Luiz, só para justamente a gente poder informar o público, após essa consulta, após, vamos dizer assim, as opiniões, né, de como poderá ser feito essa avaliação conjunta, ainda será submetido o processo a vamos dizer assim, a uma análise da Procuradoria Federal, também da Anvisa, que deve avaliar toda essa conduta, né?
Isso, é isso mesmo. E aí depois eles vão produzir um documento que vai ser submetido ao colegiado da Anvisa para deliberação. Até disso, né? Levava anos, né, às vezes, para sair um registro de uma coisa que era muito semelhante ao que já existia no mercado, né? Exatamente. Às vezes você leva 8 anos, nós temos, eu já vi situações, 10 anos, 5 anos. Então, e uma coisa importante, o registro de um novo produto, ele só pode ocorrer se o risco daquele produto ele for igual ou inferior aos produtos já existentes no mercado. Então, se for identificado que aquele determinado produto ele apresenta um risco maior, seja à saúde humana ou ao meio ambiente, aí o registro ele acaba sendo indeferido. Ok. Só para a gente reforçar, é o prazo de 60 dias, né, para que essa consulta seja realizada e esteja aberta, né, às opiniões de quem participar e depois, então, ela é submetida a essa análise da Procuradoria da Anvisa, né? É isso mesmo. Perfeitamente. Tá certo. E qualquer informação, o cidadão pode estar procurando lá na página do Ministério da Agricultura? Isso, pode procurar lá. E também, talvez, do IBAMA, da Anvisa, também não, apenas do mapa. Eu creio que sim, Fábio. Eu imagino que sim, mas do mapa, com certeza, eles vão encontrar. Tá certo. Quero agradecer, então, a Aloíse Boschart, não é isso? Muito obrigado por participar, trazer essas orientações e informações, que eu acho que é importante o cidadão também colocar sua opinião, né, sobre esse processo que está de registro, né, de agroquímicos. Muito obrigado, uma ótima noite, uma boa semana. Obrigada. Boa semana.